Vamos começar então, gente. Nem estou acreditando que depois de 1 ano e 2 meses eu estou de volta aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie Ribeiro. Eu dei algumas das aulas do passado aí aqui no Ministério de Mulheres, né? Nesse ministério que a gente criou durante a pandemia para fazer estudos online. Eu amo ensinar a palavra de Deus e estou bem feliz de estar de volta aqui depois de 1 ano. A gente estava conversando agora há pouco, eu tive bebê, né? 1 ano atrás, uma menininha. A última aula eu dei grávida, foi em fevereiro, se eu não me engano, do ano passado. E agora estou grávida de novo. E tô bem feliz de estar aqui, gente. Estou bem feliz. Foi um ano bem intenso, bem diferente. Um ano que Deus me mostrou muita coisa sobre o meu coração, muita coisa sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa questão do egoísmo, a questão do orgulho. Deus usou um material para trabalhar comigo nesse ano, só para vocês sentirem o nível do negócio, gente. Olha aqui, essa Bíblia aqui. Se chama Autoconfrontação, depois eu falo um pouco melhor dele para vocês, mas Deus tem trabalhado esse assunto profundamente. Então, basicamente, me deram aí a missão impossível de fazer em 40 minutos o que o Senhor vem falando, trabalhando no meu coração em 1 ano. Então, foi tranquilo fazer a aula. Mas vamos que vamos. Começando, então, né, de fato, a nossa aula de hoje. A gente está aqui na nossa série Pecadinhos. E o pecado que a gente vai olhar para ele hoje, estudar mais sobre ele, é o pecado do egoísmo. E eu queria começar com vocês definindo o que é egoísmo. E na Bíblia, o egoísmo ele é um tipo de orgulho. E o orgulho, ele é a característica mais inversamente proporcional ao ser de Deus, ao caráter de Deus e ao que Deus quer fazer na nossa vida, que é santificar a gente. E eu trouxe aqui algumas definições que eu aprendi sobre orgulho, né? Alguns jeitos de mostrar orgulho para a gente, porque muitas vezes a gente ouve, essa pessoa é orgulhosa, essa pessoa é egoísta, e vem aquela coisa bem superficial na nossa cabeça, de tipo, ela se acha, essa pessoa só pensa em si, e a gente não consegue acessar o quão ruim é o orgulho só pensando desse jeito. E eu ouvi essas expressões e me ajudaram a entender um pouco assim do nível baixo que é o orgulho na Bíblia. Então, o orgulho ele pode ser definido como concentrar-se em si mesmo, uma pessoa que ouve muito a si mesma, uma pessoa muito em si mesmada, que só pensa nos seus gostos, nos seus desejos, nos seus sonhos. Também pode ser definido como uma pessoa que exalta a si mesma, então o seu pensamento é o pensamento padrão para julgar todos os outros, né? Ai de quem pensar diferente, né? Você coloca você e o seu pensamento, o seu sentimento, o seu jeito, o seu ponto de vista acima dos outros. E esse aqui talvez seja a definição mais braba que eu vi, assim, que é o orgulho, ele nada mais é do que um culto a si mesmo. Um culto a si mesmo. Então, você enxerga a si mesmo como uma verdadeira divindade da qual todo mundo deve culto. Então, como eu falei, né? Ai de quem for contra você. Quando a gente pega essas definições, dá para sentir um pouquinho, assim, uma pontinha de quão brabo é o orgulho. E como eu falei, né, o egoísmo ele é uma das manifestações, uma das 1000 manifestações que existem do orgulho. Inclusive, se você parar para pensar bem, todos os pecados que a gente vai tratar aqui, todos eles têm raiz no orgulho, tem raiz nessa exaltação do eu, nessa coisa de você achar que você merece alguma coisa, que você é digno de alguma coisa. Até mesmo na semana passada a gente falou da fofoca, né? Quando você fofoca, você está rebaixando a outra pessoa, talvez para se exaltar. Então, todos os pecados, eles têm raiz no orgulho. E o egoísta, ele busca apenas o seu interesse ou a sua satisfação. E a Bíblia é lutada de exemplos bem claros, assim, do egoísmo sendo manifestado. E, recentemente eu me dei conta desse exemplo, nunca tinha pensado nisso, já tinha lido esse texto várias vezes, vocês provavelmente também. A gente lê esse texto quase que uma vez por mês na Ida Viva, e a gente lê também todo ano, quando está falando da Páscoa, que é Lucas 22, que é a última ceia de Jesus Cristo. Então, Jesus ele estava com seus discípulos, aquela cena, né? Jesus já vinha preparando os seus discípulos há um tempo. Ele começa a falar que ele está pronto para ser entregue na mão dos homens. Ele fala da alegria dele de estar celebrando aquela ceia. Ele fala que é a última vez que ele vai celebrar aquela ceia com os discípulos, cheio de emoções, maravilhoso, em que os discípulos, a gente não sabe até onde eles estavam entendendo, mas era um momento marcante. Lá pelas tantas, em Lucas 22, começou uma conversa entre os discípulos sobre quem era o maior. É inacreditável, né, gente? Pois é, nesse contexto, os discípulos estavam discutindo sobre
quem era o maior. Então tá aí o egoísmo, né, o orgulho se manifestando claramente. Então o egoísmo, gente, ele é uma doença, né? O orgulho, o egoísmo é uma doença assim multifacetada. Tem várias faces diferentes. O egoísmo é uma delas. Eu trouxe aqui a ordem da aula para vocês saberem como é que a gente vai seguir nesses minutos que a gente tem aqui. Então, primeiramente, eu queria trazer a vocês a perspectiva de Deus sobre o egoísmo. O que Deus acha sobre o egoísmo? Qual que é o pensamento de Deus sobre o egoísmo? A gente falou um pouquinho disso agora, mas eu vou entrar biblicamente com vocês. Depois é o antídoto bíblico para vencer o egoísmo. E por último, bem rápido, eu queria citar para vocês alguns dos impactos diários de uma vida de humildade, que é, né, o oposto do egoísmo. Então, bora lá. A perspectiva de Deus, o ponto de vista de Deus sobre o egoísmo. Gente, versículo muito famoso, está lá em Mateus 22, 39, e eu coloquei ele aqui já na tela aqui para vocês. Vocês conhecem esse versículo, né? Perguntaram para Jesus qual que era o maior mandamento, e Jesus fala o famoso, né? Amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aplicando nessa aula aqui, o que eu queria deixar claro para vocês, para começar a entender a perspectiva, o que Deus pensa sobre o egoísmo, é que, biblicamente, o orgulho, o egoísmo, é uma característica natural do homem. O homem natural, ele é egoísta. Ele ama a si mesmo. Eu até escrevi aqui, né? O seu problema é dar uma atenção demasiada a si mesmo. Andando um pouco mais para frente, a gente também tem esse texto famoso, né, de 1 João 2,16, em que diz que porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, elas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Essas três categorias que João coloca aqui, né, tudo que há no mundo pode ser categorizado nesses três níveis. O desejo da carne, o desejo dos olhos. Vou orar rapidinho. Pai, a gente está travado aqui, Senhor, e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu peço que o Senhor ajude, Pai. Se é o teu desejo que a gente dê essa aula, Senhor, eu peço que o Senhor abra que tudo possa funcionar sem problema. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos embora. Então, o que acontece? A gente tem que pensar, né, na perspectiva de Deus. O que Deus pensa? Então, trazendo esse texto de Mateus 22, 39, o homem natural, biblicamente, ele é egoísta. Ele tem um amor muito grande por si mesmo. 1 João 2,16, esse versículo também famoso, né, que fala que os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, elas não procedem do Pai, mas elas procedem do mundo. João, ele categoriza tudo que há no mundo, né, todas assim, essas inclinações da carne nessas três categorias, nesses três níveis: desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida. E isso aí, essas três categorias, nada mais são do que uma solicitação para que o eu, né, reine, para que minha vontade seja feita. Eu vi alguma coisa e eu quis, eu desejei aquilo, né, com os olhos. O desejo da carne, eu tenho assim impulso dentro de mim, ou eu acho que aquilo vai me trazer mais alegria, soberba da vida, né? Todas as tentações, elas são categorizadas nesses três níveis aí, num desses três níveis. Isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Em Tiago 3, 14 e 15, fala que se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Ou seja, a ambição egoísta, como ele fala aqui no versículo 14, é algo demoníaco, demoníaco. Então, pegando o nível do que é o egoísmo para Deus, egoísmo não é só uma pessoa metida, nariz em pé, que pensa em si mesmo, mas é algo demoníaco. Em Gálatas 5, o egoísmo ele é listado como uma das obras da carne. E talvez o versículo, meninas, que mais deixa estampado assim que o egoísmo ele é uma característica totalmente diferente, né, oposta ao ser de Deus, é esse versículo que está em Lucas, aí você pode até anotar ele, Lucas 9, 23 a 24, que fala o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz
e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, a salvará. Gente, isso é Jesus Cristo falando. E o que Jesus está falando nesse versículo que a gente conhece, né? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo diariamente, me seguir. Jesus está falando o seguinte: se você quer me seguir, você tem que tomar um rumo que é completamente oposto ao que o homem natural tem. Então, se você quer seguir Jesus, não é siga seu coração e aí você vai estar seguindo Jesus. Continua no rumo seu natural e você vai estar seguindo Jesus e você encontra Jesus lá no caminho. Não. Jesus fala: se você quer me seguir, é necessário que você negue a si mesmo. Quando Jesus fala isso, né, e depois tome diariamente a sua cruz e siga-me, Jesus está colocando a lógica do reino de Deus aqui, a lógica inversa de que o homem natural busca o seu próprio desejo, o seu interesse, como é o egoísta que a gente viu aqui, mas o discípulo de Jesus, ele vai contra a maré. Ele nega a si mesmo. Para quê? Por negar a si mesmo só, porque é aquela coisa de tipo, eu não posso e tal, tem que sofrer, como muitos pensadores antigos achavam. Não, não, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, a salvará. Então, gente, o que esses versículos, né, pensando aqui na perspectiva de Deus sobre o egoísmo, o que esses versículos, eu peguei alguns só, para a gente ter um panorama bem geral, assim, sobre o que Deus pensa sobre o egoísmo, o que Deus pensa sobre pensar demais em si, sobre concentrar-se em si mesmo, buscar só o seu interesse, só o seu desejo. Resumindo, de forma bem geral, o que esses versículos querem mostrar é que o caminho do homem natural, ele é totalmente oposto ao caminho de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso, mas você consegue entender isso um pouco mais profundo depois desses versículos? Para o homem natural é impossível agradar a Deus, porque ele está buscando o seu desejo e não glorificar a Deus. Então, esses versículos, a perspectiva de Deus é que o egoísmo, ele é 100% oposto ao que Deus quer. Meninas, qual que é o destino, qual que é o resultado de uma vida centrada no eu? Qual que é, assim, a sentença obrigatória de uma pessoa que vive voltada para si mesmo? Eu defini isso aqui como espiral descendente, também peguei do meu material aqui grandão do autoconfrontação, que eu falei para vocês. O que isso significa? Lá em Tiago 3,16, no texto que a gente leu, depois de falar do orgulho, né, que é demoníaco e tal, do egoísmo, no versículo 16 fala: porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Tiago está falando para gente que o curso natural de uma pessoa que segue o seu próprio coração, que segue as suas próprias inclinações, que são por natureza, como a gente viu, necessariamente orgulhosas, necessariamente egoístas, necessariamente contra Deus, o curso natural disso é confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Eu listei aqui alguns para a gente entender. Então, uma pessoa que persiste no egoísmo, um crente, por exemplo, que não luta contra o egoísmo, é uma pessoa que, por exemplo, vai ser invejosa. É uma pessoa que vai ter que lidar com comparação o tempo todo. Porque ela fica olhando, por que a vida daquela pessoa é melhor que a minha? Eu mereço isso. Eu. É uma pessoa insatisfeita, que olha para a condição atual, que Deus colocou ela, fala, não, eu merecia algo melhor, eu tinha que estar numa situação melhor. E aí você começa a culpar os outros pelas suas situações, você começa a culpar Deus, você começa a culpar as suas circunstâncias de vida, porque você é incapacitado de olhar para si mesmo e dizer que aquilo é culpa do seu egoísmo enraizado. Essa característica que eu coloquei aqui, né, ouvidos cauterizados, essa é brava, gente. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja alguém assim. Sabe aquelas pessoas que estão tão ensimesmadas, estão há tantos anos, tanto tempo pensando só em si mesmo, estão tão focadas em si, tão centralizadas no eu, que não conseguem ouvir outra coisa, outra opinião, outra conversa que não seja sobre elas, que não seja sobre o assunto delas. Gente, isso é uma coisa muito triste, isso é uma coisa muito tensa. Infelizmente, eu falo isso com temor aqui, cuidado, muitas vezes, quando a pessoa vai tomando uma idade mais avançada, se ela não trabalha contra o egoísmo, se ela não luta contra o egoísmo de forma bíblica para extirpar esse mal da vida dela, a naturalidade, a tendência é que ela vire essa pessoa de ouvidos cauterizados. E, gente, isso é muito chato. É muito chato lidar com uma pessoa assim, mas muito pior do que chato só, é uma pessoa infrutífera para o reino, uma pessoa que trava.
na santificação. Isso sim é um desastre real. E pensando ainda um pouco mais na nossa espiral descendente, uma pessoa muito ensimesmada, né, que pensa demais em si mesmo, ela tem uma tendência grande para depressão, né? Se você pensar, o meu problema é o pior do mundo, a minha situação é incomparável com qualquer um, o que aconteceu comigo é 100% injusto, e ela fica ali se debatendo nos próprios pensamentos. E, gente, eu não estou excluindo o grau de seriedade que é a depressão, claro que não, mas se você focar só nos seus pensamentos, a tendência de você virar uma pessoa depressiva, uma pessoa deprimida é muito grande, uma pessoa ansiosa também. E aí para baixo, gente, eu trouxe só alguns exemplos. Portanto, meninas, seguir os conselhos do mundo, sabe aquelas frases que a gente está acostumada? Siga seu coração, ame primeiro a si mesmo, dê mais valor para você. Eu sou dono de mim mesmo, meu corpo, minhas regras. Essas frases, meninas, esses conceitos que estão por trás dessas simples frases são coisas totalmente cilada para o cristão. Você talvez saiba que essas palavras são erradas, né? Essas frases, né, esses jargões, eles são errados. Não, a gente que é crente, a gente sabe que não pode seguir o próprio coração, a gente sabe que esse negócio de meu corpo, minhas regras está errado. Mas, gente, assim, a tendência natural de você ir fundo nesse pensamento é essa espiral descendente, confusão e toda espécie de males. Provérbios vai dizer que há caminho que parece correto ao homem, mas no final conduz à morte. E o caminho do egoísta é um caminho de morte. E pensando nesse nível de intensidade, bem profetizou Jeremias, né? O profeta Jeremias, lá em Jeremias 17, no capítulo 17, versículo 9, quando ele fala que o coração ele é mais enganoso do que qualquer outra doença, do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Jeremias chama o coração humano de enganoso e ele caracteriza ele como uma doença incurável. Incurável. A gente viu que, por natureza, o ser humano, o coração humano, ele é orgulhoso, ele se vira contra Deus. O caminho humano, a naturalidade humana, a essência humana, carnal, é totalmente contra Deus. A sua doença é incurável. E, de repente, assim, como se fosse um grito de desespero, ele fala: quem é capaz de compreendê-lo? É quase como se Jeremias estivesse falando: quem poderá nos salvar de nós mesmos? E agora, gente, quem é capaz de salvar a gente dessa espiral descendente que o coração humano, que o coração egoísta leva a gente? Graças a Deus, o versículo não para por aí. No próximo, versículo 10, a gente muitas vezes não lê ele, né? Mas diz o seguinte: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Meninas, Deus tem a cura. Deus tem o diagnóstico certeiro e o antídoto para a doença do egoísmo. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos embora? Então, a gente viu a perspectiva de Deus com relação ao egoísmo. Deus é totalmente oposto ao egoísmo. E agora a gente vai ver o antídoto bíblico para o egoísmo. E para isso, eu queria dar uma introdução rápida em alguma coisa que a gente já falou aqui no passado, em algumas aulas, mas é sempre bom a gente relembrar isso e a gente estruturar esse pensamento, porque isso aqui é o dia a dia do cristão. A dinâmica bíblica da mudança, ou como é que a gente faz para ter vitória sobre os pecados? Isso que eu coloquei aqui, gente, essas setinhas aí e tal, não é coisa da minha cabeça, está baseado lá em Efésios 4, 22 a 24, que diz o seguinte, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Ou seja, Paulo está virando para a galera de Éfeso, e Deus está virando para a gente hoje com esses versículos, e está falando o seguinte: Rose, Thaísa, Fer, Lari, se você quer derrotar o egoísmo na sua vida, bem como qualquer outro pecado, você precisa seguir esse padrão bíblico, essa dinâmica bíblica aqui que eu vou apresentar, para que haja uma transformação do seu coração e não só uma mudança de comportamento, como o mundo muitas vezes ensina a gente. E esse padrão, ele funciona no seguinte nível: você identifica o seu pecado. É muito importante, meninas, que a gente gaste um tempo aqui, porque muitas vezes, né, eu saio dessa aula sobre egoísmo e eu falo assim: nossa, é verdade, eu sou egoísta, né? Até falou, todo mundo é egoísta biblicamente. Realmente, eu sou egoísta. Senhor, me ensina a ser menos egoísta. Óbvio que isso não é ruim por si só, mas a gente precisa dar nome e sobrenome aos bois, sabe, gente? A gente já conhece a Deus, não dá para ser mais viver nessa superfície, a gente tem que ser específico. Senhor, ontem à tarde eu falei desse jeito
jeito com o meu marido, eu me irei, eu me irritei, e ali naquele momento eu estava buscando a minha satisfação, e não a sua glória, e não o bem comum, como o Senhor ordena, e não estava amando mais o meu marido. Então, quando você identifica, quando você dá nome ao seu pecado, fica muito mais fácil batalhar contra ele, você sabe contra quem você está lutando. Então, esse é o primeiro passo. Depois, o texto de Efésios, ele coloca, né, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, a vida natural do ser humano é egoísta. E quando você está nesse processo de batalha, de luta contra o pecado, você precisa confessar isso para Deus. Você precisa confessar e abandonar. Esse é o despir que Paulo fala. Esse é o retirar aquela antiga roupa do velho homem. Você não é mais caracterizado por isso. Você precisa abandonar. Quando você confessa, a ideia da confissão é você abandonar aquele pecado. Você reconhece ele diante de Deus e fala, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Você abandona aquele pecado. E depois disso, você só abandona e beleza? Não. A dinâmica bíblica da mudança, ela consiste num negócio muito incrível. Chama você a despir-se e a revestir-se. Então, você tira aquela carapaça antiga do velho homem e você coloca uma nova. Você substitui aqueles pensamentos egoístas, aquelas ambições egoístas, aqueles desejos egoístas por algo novo. E o interessante aqui, meninas, é que o que a Bíblia ensina, e a gente vai ver isso um pouco mais de detalhe já já e de forma bem prática, o que a Bíblia ensina é que a luta contra o egoísmo ou contra qualquer outro pecado não é você ficar pensando, eu tenho que ser menos egoísta, eu tenho que ser menos egoísta, eu tenho que ser menos egoísta. Opa, pensei em mim mesmo. Não, não. O que a Bíblia ensina é isso aqui, que na verdade a luta contra o pecado é uma luta pelo trono do seu coração. Eu não vou abrir com vocês, mas eu vou falar para vocês, lá em Romanos 1, a Lide até citou Romanos 1, não esses textos específicos, mas o capítulo Romanos 1, Paulo ele vem explicando que o ser humano natural, ele fez várias trocas. A primeira troca que ele fez está no versículo 21, que fala que mesmo conhecendo a Deus, eles não glorificaram, os seres humanos naturais não glorificaram a Deus como Deus. Depois, no versículo 23, fala que eles trocaram a glória de Deus por coisas criadas. No versículo 25, fala que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, todo pecado é uma troca. E pensando aqui no egoísmo, é quando você troca Deus, você tira Deus do centro, você tira Deus do trono do seu coração, que é o lugar que ele deve ocupar, e você coloca alguma outra coisa. No caso, essa coisa é você mesmo, né? No egoísmo, no orgulhoso, é você mesmo. Então, a luta contra o pecado do egoísmo, meninas, ou qualquer outro pecado, é uma luta para que você reverta essa troca. Você reverta essa troca. E como que eu coloco Deus de volta no centro do meu coração? Como é que eu venço o egoísmo, né? Como que eu faço isso? Eu preciso retomar o trono do meu coração para o Senhor. E o Salmo 63, é lindo esse salmo, talvez você conheça. Ele fala o seguinte, isso é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele fala e ele dá um segredo para a gente, ele dá a sacada, a chave para como colocar Deus no centro do nosso coração. Lembrando que a gente quer retomar o trono do nosso coração para o Senhor, tirar eu do centro, parar com o culto a si mesmo, parar com a valorização, com a exaltação de si mesmo, que definem o egoísmo, o orgulho, e eu quero colocar Deus no centro. Como é que eu faço isso? Como? Como que Deus ensina a fazer isso? E lá no Salmo 63 ele fala, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma ela tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como uma terra árida, exausta e sem água. Assim, eu quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. E o resultado de contemplar a Tua força e a Tua glória, a Tua graça, é melhor do que a vida. E os meus lábios Te louvam. Meninas, Davi descobriu que quando ele olhava para Deus, quando ele contemplava quem Deus era, quando ele via a glória de Deus, a força de Deus, o caráter de Deus, o resultado natural disso era louvor. O resultado natural disso era devolver o centro do coração dele, o trono do coração dele para Deus. O seu amor é melhor do que a vida, a sua graça é melhor do que a vida. Se tem alguma dúvida que esse cara é enlouquecido por Deus, que ele valoriza mais a Deus do que a si mesmo, não. E os meus lábios te louvam, ele louva a Deus. Então você vê aquela
aquela troca sendo revertida, né? Então, Davi, quando ele contemplava a glória de Deus, e para a gente também, meninas, esse é o segredo de você devolver o trono do coração para Deus. Quando você contempla quem Deus é, por quem Ele é, e vê a glória dele, você fica extasiado com aquilo. E aplicando aqui para nossa aula do egoísmo, a visão de Deus é algo humilhante. É algo humilhante. Então, queridas, na sua leitura bíblica, se você, como eu, luta contra o egoísmo, e se você quer ser uma cristã que não quer descer na espiral descendente, você quer viver uma vida frutífera para o reino de Deus, você quer provar das alegrias de uma vida de humildade, você quer exaltar a Deus, você quer devolver o trono do seu coração para Deus, você precisa ver a glória de Deus na palavra dele. Né? A gente leu lá Efésios 22, né? Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, que ele foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente de onde? Da verdade. Então, se a gente quer lutar essa luta direito, a gente tem que pegar a arma certa. E a arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na sua leitura diária, na sua leitura amanhã de manhã, você vai sentar na sua Bíblia e você vai pedir: Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver quem o Senhor é. E eu quero pedir para que essa realidade de quem o Senhor é afete o jeito com que eu olho para mim mesmo, que eu me coloque no meu lugar, Senhor. E tem alguns textos, eu trouxe aqui para inspirar vocês, alguns textos clássicos que fazem muito isso com a gente, que fazem a gente ver Deus. E quando a gente vê Deus, a gente naturalmente se coloca no nosso lugar. Jó 38:40. Quem nunca pegou para ler, para tudo hoje à noite mesmo, nem vou falar amanhã de manhã, hoje à noite, leia o capítulo 38-40. Jó sofreu pra caramba, e ele fica lá 37 capítulos conversando com os amigos dele. E lá no capítulo 38, o Senhor Deus começa a falar. E meninas, quando Deus fala, Jó fica chocado. Jó fala assim: eu vou tapar minha boca, que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver, Senhor. Jó fica assim, extasiado com a visão de quem Deus é, e ele se humilha, ele fala: eu não mereço nada, Senhor, o Senhor, eu falei loucuras a seu respeito, eu não te conhecia. Então você vê naturalmente o que, olha só que demais, né? Tratando o pecado do egoísmo, Jó viu a Deus e ele foi humilhado debaixo da mão poderosa de Deus. Isaías 41 talvez seja o texto em que as características de Deus, né, os atributos de Deus são mais expostos, e Deus fica falando lá coisas maravilhosas, tipo quem criou o universo, quem mede o universo na palma da sua mão, fala das estrelas, como ele criou as estrelas. E aí no final ele fala uma coisa surpreendente, né? Ele fala: por que você se queixa, Israel, falando: nossa, Deus não liga para mim, Deus não pensa em mim, você não sabe, você esqueceu? Deus é o Deus eterno, ele não dorme, ele nem se cansa, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí tem esse texto famoso. Esse texto, ele é maravilhoso, porque você vê a Deus, você vê o caráter de Deus. Mesmo sendo Deus, ele se importa com a gente, mesmo sendo Deus, ele renova a gente, isso vai transformando o nosso interior. Isaías 6 também é outro texto famoso, né? A gente já estudou ele aqui, né? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías viu o Senhor no seu trono alto e exaltado. E diante ali dos querubins, né, que gritavam lá, né, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E qual que foi a resposta, meninas, de Isaías? A resposta de Isaías foi: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o santo, eu vi o que eu faço agora. E aí o Senhor pergunta: quem eu enviarei? Isaías fala: eu sou o primeiro da fila, me envia. Me envia. Isaías se humilha, Isaías fala: minha vontade já era, agora é de Deus. Olha que demais, só porque ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus. A Bíblia também fala, no Salmo 19, que quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a natureza, a gente vê a glória de Deus. Esses são alguns dos versículos, meninas, que representam muito claramente como que a gente pode devolver o trono do nosso coração para Deus. Quando a gente vê Deus, naturalmente a gente ama mais Ele. E a gente sai do trono do nosso coração e o orgulho começa a ser derrotado. O orgulho começa a ser derrotado. Mas tem um lugar na Bíblia, um local na Bíblia, uma pessoa na Bíblia que mais representa, que é a demonstração principal da glória de Deus. E a gente pode ver isso lá em Filipenses 2, vocês sabem? Né? Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que o local na Bíblia em que a glória de Deus foi mais exposta,
de uma forma mais exaltada e mais incrível, e mais chocante, e mais contraintuitiva, né? Contraintuitiva para os seres humanos, foi na cruz. Foi na cruz. Filipenses 2, você pode ouvir esse texto maravilhoso. Filipenses 2, do 3 em diante, diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a gente contempla a pessoa de Jesus, e especificamente o caráter de servo de Jesus, demonstrado na sua forma mais épica, mais forte, mais central, na morte de cruz dele, lá a gente vê o caráter de Deus, a gente vê a glória de Deus sendo exposta. Humanamente não faz sentido, mas aos olhos de Deus, para Deus e para os crentes, Cristo crucificado é o poder de Deus. Cristo crucificado é o poder para a transformação do seu egoísmo numa humildade real. E você usa Cristo, e você olha para Cristo, e necessariamente você copia Cristo, e isso leva a gente para o nosso próximo ponto, que é na nossa batalha contra o egoísmo, na nossa luta contra o egoísmo, depois de contemplar a Deus, devolver ao Senhor o trono do nosso coração, contemplar a exemplificação master da glória de Deus e do maior exemplo para a gente em relação à humildade, que é Jesus Cristo. Depois disso, a gente precisa obedecer o segundo mandamento. Era impossível dar essa aula sem falar disso. A gente precisa praticar o amor ao próximo. A humildade, gente, ela é demonstrada, sim, pelo amor ao próximo, pelo jeito com que eu trato o próximo. E, gente, nessa hora aqui, eu vou ser rápida, eu sei que tem bastante coisa. Depois vocês pegam esse slide e leem com calma em casa. Mas, assim, nessa hora, a gente está muito acostumada a ouvir na igreja, não só na Iba Viva, mas num contexto cristão, que a gente tem que amar o próximo. E a gente está tão cansado desse versículo, né, lá de Mateus, que eu falei, né, o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. A gente sabe do negócio uns aos outros, só que a gente não para pensar na real como que eu tenho que agir em cima disso, como que eu pratico isso de fato na minha vida. E a gente já viu aqui que a luta contra o egoísmo não é uma boa ideia que eu estou dando para vocês. Não é que nem eu chegar aqui para vocês e falasse assim, olha, gente, 10 jeitos de comer menos açúcar, anota aí, e amanhã você começa a praticar. E agora você fica toda empolgada, é verdade, vou emagrecer, você é uma pessoa mais saudável e tal. E aí depois você esquece. Gente, eu não estou falando de algo nesse nível. Biblicamente, se você não trata o orgulho, se você não trata o egoísmo, o caminho é um caminho de morte. Para os não cristãos, de separação eterna de Deus, de inferno mesmo. E para os cristãos, de uma vida infrutífera, uma vida em que a santidade ela é travada, em que você é um travado espiritualmente. Não tem coisa pior, né, para um crente do que isso. Então, a prática do amor ao próximo, ele faz parte, sim, dessa batalha intencional e dessa prática, né, de como exercitar a humildade, como vencer o egoísmo no nosso dia a dia. A gente precisa de um plano de ação. A Bíblia é tão legal que muitas vezes você pode ter dado nome aos bois aí na sua vida. Então, você identificou que você foi orgulhosa com seu marido ontem à noite, na conversa ali que vocês tiveram na sala, antes de dormir. E você começa a ver, olhar o seu pecado, e você fala, putz grila, eu vi que eu fui irada, porque eu estava pensando em mim mesma, eu vi que eu falei mal depois do meu marido, eu vi que eu ergui o meu tom de voz, que eu falei coisas que eu não devia, você começa a dar nome aos bois. E, biblicamente, a gente aprendeu que eu preciso me despir dessas coisas e eu preciso me revestir de coisas novas. Esses dois textos que eu coloquei aí, Efésios 2, 25 a 32 e Colossenses 3, 12 a 17, eles são clássicos porque eles mostram boa parte desses pecados que a gente pratica com relação a
tipos de pecado, mas, né, sempre com essa raiz no orgulho, no egoísmo, e ele sempre dá o despir, o que você tem que tirar e o que você tem que colocar. Então, um exemplo, né? Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter grana, para poder sustentar os outros e repartir e tal. Ele ensina essa dinâmica, ele dá o plano de ação. Ele não só vira para Deus e fala, Senhor, eu preciso ser menos egoísta. Ponto, final. Não, ele dá o plano de ataque, o plano de ação contra o nosso orgulho, contra esse impostor que vive dentro da gente, né? Essa questão orgulhosa. Nesse material maravilhoso que eu venho trabalhando aí esse ano, né, que vem sendo aplicado comigo, que é o autoconfrontação, eu não vou ler tudo isso com vocês, mas depois vocês leem, eles fazem um exercício muito interessante. Mas esse exercício, eu vou alertar você, é para quem entendeu a seriedade do orgulho, para quem entendeu que o caminho do homem é um caminho de morte. E eu, como salvo em Jesus Cristo, eu não posso aceitar isso. Eu não posso, preciso lutar contra isso. E esse exercício, ele pode parecer de primeira meio engessado, meio quadradão, assim. Putz, cara, eu vou parar no dia a dia fazer isso? Pois é, vou sim, porque se eu não fizer uma coisa, um plano de ataque brabo contra o meu orgulho, contra o meu egoísmo, eu vou descer na espiral descendente. E aí ele propõe tudo bíblico, tá, gente? Tudo baseado na Bíblia, não é ideia dos autores, tudo com base bíblica, como vocês podem ver ali. Eles propõem a gente analisar os nossos pecados, as nossas situações e como vencer elas em 4 níveis. Então, meus pensamentos, palavras e ações que estavam em desacordo com a Bíblia é identificar o pecado, você escreve ali. Eu até criei uma situação ali, dei o exemplo, copiei do livro, na verdade, uma situação em que a pessoa descreve, você descreve aquilo claramente para você entender. Depois você identifica na situação o que você precisa se despojar, o que você precisa se despir biblicamente. Então, nessa situação eu fofoquei, nessa situação eu gerei divisão, nessa situação eu julguei os outros, eu me irei. Depois você tira essas coisas, lembra que a dinâmica bíblica da mudança é o despir-se e o revestir-se, não é só tirar. Seja menos egoísta, menos, não. É você tirar o egoísmo e você colocar outra coisa. A gente viu que primeiro você coloca Deus no lugar dele e depois você precisa ir para a prática no dia a dia, que muitas vezes tem a ver com os relacionamentos interpessoais, né, uns aos outros. Então, em vez de fofoca, eu cubro a transgressão. Em vez de divisão, unidade. Em vez de julgar os outros, eu julgo primeiro a mim mesma. E meninas, depois que vocês leem o resto, tiverem alguma dúvida, podem me chamar aqui que eu explico para vocês como é que funciona esse exercício. Mas o legal desse exercício é que, além de levar super a sério essa questão da tratar o orgulho, né, tratar o pecado na sua vida, você escreve ele, é um exercício mesmo extenso, longo, que você é forçado a enxergar biblicamente o seu problema e você enxerga biblicamente a resolução para ele. E não é só um exercício como se estivesse fazendo um exercício de biologia, de matemática, em que você fica lá e você treina aquilo e é longo e é chato e tal. Não, é a palavra de Deus, meninas. É a palavra de Deus. Então, pode parecer um negócio meio mecânico. Como assim, em vez de fofocar, na hora que eu, em vez de fofocar, eu vou cobrir a transgressão? Nossa, porque Provérbios 17 diz para não fazer isso? Eu sei que pode parecer meio mecânico, meio robótico, uma coisa meio antinatural. Como é que eu vou lembrar disso na hora do vamos ver, na hora que estiver lá na discussão com meu marido? Gente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada que nem uma espada poderosa. Ela cumpre o objetivo dela. E Deus, ele se agrada da obediência. Quando você dá o primeiro passo em direção à batalha contra o egoísmo na sua vida, o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, ele te impulsiona para continuar nessa jornada, para conseguir essa transformação de coração. E quando você vê, você era uma pessoa que estava pensando demais em você mesma, só pensava em você mesma, e agora você está dando lugar aos outros. Agora você está ouvindo melhor. Olha que legal. Então, tá aí um plano bem assim, prático, um plano de ação mesmo, de como vencer pecados na nossa vida. E por último, prometo que tô acabando, tô no finalzinho mesmo, mais um minutinho. Por último, eu trouxe umas características legais para a gente ficar com isso agora no final, na cabeça. Alguns impactos diários de uma vida humilde, de uma vida que batalha contra o egoísmo, né? Que tem provado aí da humildade. Uma pessoa contente, gente. Que mulher não quer ser contente? Pessoa cheia de contentamento, né? Baseada ali no Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, se não sou eu que sou a senhora da minha vida, mas se Deus é o Senhor e pastor da minha vida, nada vai me faltar.
Por isso eu vou ser uma pessoa contente. Quando você olha as coisas por essa perspectiva, nossa, como muda o dia a dia. A Bíblia fala em Tiago 4 também, né, que Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Então, a pessoa humilde, ela tem a graça de Deus, tem o favor de Deus, tem os olhos, a inclinação positiva de Deus para com ela. 1 Pedro fala que uma mulher, né, que teme o Senhor, uma mulher que tem a sua beleza no lugar certo, ela tem um espírito dócil e tranquilo. A gente quer ser esse tipo de mulher, né? Mateus 5,5 fala que bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa feliz, bem-aventurada, mais feliz no sentido mais completo. Esse texto de Miqueias 6,8 é um texto muito lindo que fala que Deus vira, né, para ele e fala: ele mostrou a você, ó homem, o que Deus exige, né, o que Deus espera de você. Aí eu sempre esqueço a ordem, mas é que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Uma vida de humildade é o estilo de vida, é o estilo de pessoa que Deus quer que a gente seja. Já pensou? Você ser esse tipo de pessoa que Deus quer que você seja? Eu coloquei Provérbios 31:30, famoso também, né? A mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor, o temor do Senhor, quando você teme o Senhor porque Ele é o centro da sua vida, porque Ele é o padrão, porque você já morreu para si mesmo e colocou Deus ali no centro da sua vida, é uma mulher atraente. Essa mulher que teme o Senhor será elogiada. Essas são só algumas das características que eu coloquei aqui, né? Um dos impactos diários de uma vida de humildade. Para terminar, eu trouxe essa frase que é muito legal, que diz o seguinte, eu falo ela para vocês então. O Tim Keller, né, aquele pastor que morreu no ano passado, ele falava que a humildade é a coisa mais relaxante que a gente pode provar na nossa vida. E realmente, meninas, quando a gente vai desenvolvendo um espírito humilde, e essa é uma guerra diária, tá, gente? Tanto é que Jesus falou: tome diariamente a sua cruz. Quando você vai provando da humildade cristã na sua vida, isso vai desarmando você. Você se torna uma pessoa mais dócil, uma pessoa que ouve, uma pessoa mais fácil de conversar. Isso é muito relaxante, isso é muito legal. E eu queria terminar aqui com vocês em oração para que o Senhor nos torne mulheres verdadeiramente humildes, mulheres que lutam contra essa doença terrível que é o orgulho, que é o egoísmo, mas que em Cristo a gente tem sim a vitória sobre essas coisas. Eu vou orar por vocês, tá? Senhor meu Deus, tu és um Deus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor, porque a maior demonstração de quem o Senhor é. Estava ali, Senhor, naquela cena aparentemente sem sentido para os humanos, Senhor. Jesus morto numa cruz, servo sofredor. Obrigada que o nosso Senhor é esse Deus, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Pai, que a gente aprenda a dizer não para nós mesmos, Senhor, e que a gente não ache isso uma coisa amarga, mas que a gente encontre vida como o Senhor promete. Senhor, que a gente prove, Senhor, de quão alegre, de quão leve, de quão relaxante é uma vida humilde, Senhor. Que a gente prove disso. Eu sei que por vezes vai ser difícil, que a gente naturalmente não é assim, mas o seu espírito é maior, o Senhor nos concede graça maior. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada que o Senhor segurou aqui a internet. Louvado seja o seu nome, Senhor. Fica com a gente, despede a gente. Agora nessa noite, Deus, cheios do seu favor, da sua graça e do seu poder para lutar contra os pecados, Senhor, que querem reinar no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém. Podem abrir as câmeras, meninas, se quiserem. É Amém. muito bom, estávamos com saudades de te ouvir Deus falando através de você, e eu achei excelente, muito bom mesmo, falou muito ao meu coração, viu? Obrigada, querida. Muito bom. Muito bom ter de volta. Alguém quer comentar alguma coisa, meninas? Perguntar? Eu disponibilizo os slides, tá? Para vocês olharem com calma depois. Eu acho até que esse que eu te mandei, Lari, nem é o final, nem é o atualizado, faltou umas coisinhas, mas nada que prejudique a aula em si. Mas eu mando lá no grupo para vocês com tudo certinho, até para vocês lerem aquele exercício lá que eu falei para vocês, super legal, super didático, assim, Uhum. para a gente vencer os pecados. Stephanie, sua reflexão foi simplesmente maravilhosa, obrigada. Muitas pessoas também falaram amém, amém, amém. Eu também só tenho uns amém aqui no meio. Que estudo, você sempre tão didática. Muito obrigada por essa palavra excelente.
Obrigada, tá excelente. Esse é um pecadão, muito necessária essa palavra. Legal, Cíntia, é isso aí. Essa é a ideia do estudo, né? Os nossos pecadinhos, a gente começar a ver como pecadão. Uhum. Que saudade de ouvir você, Té. Quanto você abençoa nossas vidas. Obrigada. É verdade. Amém, gente. Que bom. Ô, Lea, enquanto isso, hoje pedi para Deus falar comigo e estava mesmo precisando dessa palavra. Obrigada a Deus pela condução através dessa vida. Amém. Mas obrigada até por ser uma gigante do reino de Deus aí, de estar enfrentando esses desafios todos hoje e perseverar aqui, amiga. Foi muito bom te ouvir. Obrigada, querida. Obrigada. Bom, queridas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, alguma coisa para perguntar sobre essa aula, esse assunto é extenso, a gente teve ali no início, né, essa dificuldade e tal, deu uma truncada, mas eu estou disponível aí para vocês têm meu WhatsApp ali no grupo, vou mandar os slides, então fiquem à vontade aí para perguntar qualquer coisa, para conversar, para compartilhar qualquer insight aí que vocês tiverem, tá bom? Uhum. Vamos orar então para encerrar. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Stephanie, obrigada por ter usado a Stephanie para falar aos nossos corações. Ela já agradeceu, mas também quero te agradecer por ter segurado a internet, Senhor. Que bom que a gente tem a quem recorrer nos mínimos detalhes, em grandes coisas. Que bom saber que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, por essa aula, te louvo porque tenho plena certeza que o Senhor falou aos nossos corações, que possamos, Senhor, de fato ter um coração humilde, um coração que não se opõe ao Senhor, Pai, um coração ensinável, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente, Paizinho, para que a gente possa agir de forma que não seja na carne, mas que seja de acordo com o teu Santo Espírito, Pai. Nos ajude nessa empreitada, nos ajude a refletirmos a tua beleza, Pai. E mais uma vez eu quero te agradecer pela vida da Stephanie. Obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvi-la mais uma vez e ela foi usada pelo Senhor, Paizinho. Agora eu peço que o Senhor nos despeça, Senhor, que possamos ter um restante de noite agradável, que possamos descansar, descansar do ritmo aí do dia, descansar no Senhor com relação aos nossos problemas, e que a nossa vida, Senhor, seja sempre para louvar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Obrigada, Paizinho, em teu nome que eu oro e agradeço. Amém.